E pessoal, boa noite a todos. Hoje é o primeiro dia do nosso podcast, do Agreste Sem Neura. É um podcast voltado para a cidade de Caruaru, feito por caruaruenses, pessoas que nasceram aqui. A gente morou um tempo fora e nós voltamos com a ideia de trazer para Caruaru o que a gente viu de legal lá fora e acabamos nos surpreendendo com Caruaru num tamanho que a gente não imaginava. E aí vou passar a palavra aqui para o meu colega Ayrton, que junto comigo é o idealizador desse projeto. Tudo bem, pessoal? Felipe acabou de falar, neurocirurgião, nascido aqui em Caruaru, como ele mesmo disse, saiu, mas voltou aqui para a Terra. E eu me chamo Ayrton, sou neurocirurgião, neuroradiologista, apaixonado por cultura nerd, e a gente está aqui para mostrar que médico não fala só de medicina. A gente vai trazer dos mais amplos temas possíveis para Caruaru e para toda a região. Estamos aqui com Raíssa, minha esposa, noite, e Melina, pessoal. Esposa de Felipe. A verdade é que a gente não tinha muito convidado para a primeira vez, né? Acabamos trazendo as esposas, mas além Oficialmente o CasaCast, né? Porque só tá as casas aqui. Além disso também é importante porque elas entendem assim o porquê da gente ter a nossa vontade de fazer isso, né? Então a gente hoje nós iremos falar um pouco da nossa trajetória e ninguém melhor do que elas para estar aqui compartilhando com a gente e sabendo de tudo que aconteceu, né? É verdade. Mas eu acho que primeiro a gente precisa se apresentar, né? Vamos falar desse preâmbulo inicial. E assim, Ayrton, diga assim, meu caro, de onde é que você vem? Conte a sua como história, é seu nome? Ayrton. Conte a sua história, meu caro. Eu sou nascido e criado aqui em Caruaru, sou de origem humilde. Apesar de muita gente me julgar na rua com cara de filhinho do papai, nunca fui filhinho do papai. Fui bolsista, boa parte dos colégios que estudei. E assim, sempre pensei muito em fazer algo, sempre era aquela pessoa do colégio que era visto como o nerd, o CDF, porque eu sempre me apliquei muito ao estudo. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar no Banco do Nordeste, fiz grandes amizades lá, até hoje converso muito com gente lá. Mas notei durante esse trabalho que não era aquilo que eu queria medicina mesmo. Desisti do trabalho, mesmo sendo concursado, para começar a trajetória na medicina. Ô Ayrton, e tu mora aqui a vida toda, tua família nasceu aqui? Minha família ela é originária, na verdade, de terras de Sairé e de Bezerros, ou seja, mais das Brenhas ainda. Meus pais eram O famoso viking de Sairé. O viking de Sairé. Os meus pais eram agricultores, foram para São Paulo, fizeram um pezinho de meia e voltaram. Quando voltaram, não quiseram voltar para a casa dos pais, para a cidade dos pais. Quiseram voltar para a cidade que estava na moda da época, que era Caruaru. Voltaram para Caruaru, meu pai comprou um táxi, começou a trabalhar fazendo táxi, aí começou a construir as suas coisinhas, né? E você, Felipe? Conta aí um pouquinho. Rapaz, minha família, meus pais, minha mãe é de Itabira, nasceu em Itabira, que é no sertão daqui de Pernambuco. Meu pai é daqui mesmo, de Caruaru. E eles se conheceram ainda muito jovens. Minha mãe tinha 13 anos, meu pai próximo de 20 anos já. Hoje em dia ele é preso. Hoje em dia eu estaria batendo na porta da sua casa para levar ele. Mas aí se conheceram, né? Namoraram durante 7 anos e casaram. E me tiveram logo no início do casamento. E a gente mora aqui em Caruaru, inclusive aqui perto, do bairro Universitário, desde que eu entendo por gente, né? Foi uma casa que foi construída pelos meus pais, inclusive é a casa que eu moro hoje. E a gente sempre teve, assim, desde pequeno, o foco da minha família foi a educação, né? Foi trazer para dentro de casa valores que me pudessem impulsionar para ter aquilo que a gente sempre sonhava, né? Que era ter um sucesso profissional, poder fazer... muitas vezes a gente conversava, né? Existe um restaurante antigo aqui chamado Dom Pepone, que eu acho que não tem mais hoje. Fica hoje onde é o Bar da Shark. Não, o Bar da Shark. Hoje é onde é o Bar da Shark ali. E a gente ia muito lá quando a gente era pequeno, quando eu era pequeno.
conversar, planejar sobre a vida. E tudo isso passava pela... Na época, né, a gente que queria alguma coisa um pouco mais complexa, a gente pensava assim, existiam algumas profissões que eram da moda na época, né? Hoje ainda são, mas na época eram mais, que era direito, engenharia e medicina, né? Uhum. E na minha família tem muito dentista, mas não tinha realmente nenhum médico. E a gente começou a pensar assim, eu sempre quis, se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer medicina. E foi pensando, né, assim, qual o caminho que eu vou seguir para isso? E tudo passava por Recife, né? Tinha que, na minha cabeça, na cabeça dos meus pais, era, em algum momento eu vou ter que ir para Recife para poder suprir, porque Caruaru naquela época não tinha, tava começando essa história de cursinho para vestibular, não tinha muitos, né? E na época já existia Fernandinho, que era um cursinho muito badalado, assim, conceituado. E eu tinha uma prima que, não é nem prima, assim, na verdade, o irmão do meu pai, ele casou e a esposa dele já tinha 2 filhos. E Gabriela, que era um desses filhos, era a filha mais velha, ela passou em medicina e aí foi quem me deu o caminho das pedras. Olha, eu fiz calcursinho, e aí foi essa ideia, assim, quando a gente era mais novo, né? Então veio de muitos sonhos aí, muita coisa, até a gente pensar em ir para Recife. É interessante até, Felipe, que isso aí é uma coisa que a pessoa só nota retrospectivamente, que, tipo, um dia desse eu estava comentando com a Raíssa, que a maneira como eu tive que me preparar para estudar, para poder passar no vestibular, foi totalmente diferente, por exemplo, do meu sobrinho, da geração que veio imediatamente depois. Porque como Caruaru não tinha muita coisa preparada para o vestibular, estavam florescendo ali naquela época que a gente era vestibulando, vamos chamar assim, a gente não sabia muitas vezes discernir o que era bom e o que era ruim, e acabava que você pagava caro para uma coisa que não valia a pena, e algo que valia a pena estava ali, não estava sendo valorizado. E como é importante até nesse ponto você ter informação. É porque você não sabia o caminho, na verdade, para chegar lá, né? Isso. Assim, vocês eram pioneiros. Na família não tinha ninguém que tinha traçado esse caminho. Né? Lá em casa também foi mais ou menos assim. Do meu núcleo familiar não tem médicos. Eu tenho primos da minha mãe, que são médicos, mas tios diretos e primos não. Eu sou a primeira. E foi do mesmo jeito também. Então, a gente também não sabia o caminho que trilhava, embora eu seja nascida e criada em Recife. Não sou do interior, mas também não sabíamos o caminho. Então, erros acontecem, né? Que terminam atrasando um pouco você chegar lá. E assim, a decisão de ir para Recife, ela é uma decisão, assim, na época, né? Quando a gente era mais jovem. Hoje é um pouco mais fácil, porque você tem a BR-232 duplicada, você tem, assim, a facilidade das coisas hoje é muito maior. Quando a gente era mais novo, né, era uma mudança totalmente, né? Você ir morar em Recife era uma mudança não só do ponto de vista físico, né? Você ia para uma outra cidade, mas era uma mudança drástica, cultural, né? A gente você sai de uma cidade do interior para uma capital com tudo diferente, violência, claro, né? E assim, tudo. Por exemplo, no meu caso, eu saí com 13 anos. Eu fui morar em Recife sozinho. Com 13 anos. Sozinho assim, foi eu, minha prima, Renata, a gente foi e eu acho que nesse início também foi meu primo Diego. Aí fomos os 3, aí 13, 14 e 15 anos, morando sozinho em Recife, né? Todo mundo com esse sonho de fazer faculdade lá em Recife, alguma coisa. Na época, medicina só tinha 2 universidades, que era a Federal e a UPE, né? Eram 120 vagas na Federal e 130 vagas na UPE. Eu acho que era isso. Uma coisa assim. Ou era 130, 140, uma coisa assim. E aí a gente só tinha essa opção. Era Recife, não existia outra opção aqui. E aí quando eu decidi particularmente ir para Recife, aí foi uma mudança muito, muito drástica assim na vida, né? Não só na minha vida, como na dos meus pais. Foi um período bem difícil nesse início. Você abdica de muita coisa, né, de amizades, de tudo. A gente tem muito mais liberdade aqui no interior, né? A gente com 13 anos praticamente, assim, naquela época você ia no São João, você saía sozinho, você tomava
Atitudes. Inclusive, as nossas esposas estão conseguindo visualizar agora essa liberdade, né? Que é uma, assim, são duas sociedades totalmente diferentes. Tipo, a gente, eu, Felipe, a gente viveu uma infância que, bicho, a gente pegava Caruaru, batia Caruaru de um lado a outro a pé e sem medo de acontecer nada. A gente fazia muita coisa sem medo. E hoje, Caruaru, apesar de ser uma cidade muito grande, de ser uma cidade que tem violência, você ainda encontra muita coisa familiar. Muita coisa que dá para você fazer a pé, muita coisa que dá para você resolver de uma maneira parecida, similar como a gente resolvia. Raíssa mesmo, quando conheceu agora o São João desse ano, ela ficou impressionada assim, pô, uma festa desse tamanho, uma festa com um ambiente familiar. Entendeu? Você, Raíssa, me diga aí, sua experiência, qual foi a coisa que mais me impactou aqui em Caruaru, por exemplo, você que morou toda a sua vida em Recife? Eu fui nascida em Recife, criada em Recife, tudo em Recife. Menina de prédio, 32 gatos. O quê? Mais menina? Não, ela era 32 gatos, né? Também não era assim, né? Porque naquela Casa época Amarela, só quem é de você Recife ainda sabe brincava onde é na rua, né? Casa Amarela era bom. As coisas mudaram, acho que em todo lugar, na verdade. Recife também, a gente tinha muito mais liberdade. Na minha época de infância, meu filho, brincar no meio da rua, jogar bola no meio da rua, brincar de garrafão, fazer de tudo. Dá dando pra ouvir bem. Fazer de tudo no meio da rua. E minha infância foi também muito solta, assim, que nem a de vocês. Não era que nem hoje em dia. A gente sabe que hoje em dia tem muito mais assalto, muito mais perigo, não sei o que. O pessoal se isola mais em condomínio. E, enfim, o negócio tá um pouco diferente. Na minha infância, apesar de ter sido numa cidade grande, que nem Recife, eu também tive muita liberdade. Eu era criada com 16 meninos na rua, jogando bola, jogando pedra, fazendo tudo. E sempre foi muito bom, assim, sempre foi muito livre. Mas eu, quando vim pra Caruaru, devido a esse jovem, a gente veio pra cá, assim que eu acabei minha residência, a gente acabou que não falou, né, da nossa formação, a gente eu fiz, né? Eu fiz faculdade na FPS, acabei em 2015. 2016 eu fui da aeronáutica, aí fiquei um anozinho sem fazer a residência ainda. Ela fez isso só porque ela queria me conquistar com a farda. Claro. Eu queria uma mulher de farda. Sim, por que não? Dominatrix. Aprender a atirar também, né? Tô brincando. E aí, 2016 fui da aeronáutica, aí entrei na residência de cirurgia geral de 2017 a 2019, no HR, que foi onde eu conheci Ayrton. A gente se conheceu lá no meio da unidade do trauma, foi uma paquera bem legal, né? Bem, assim, ambiente pra bem, quem conhece bem a unidade romântico. de trauma do HR, realmente eu acho comparável com a Champs-Élysées. Talvez assim com o Arco do Triunfo. Muito saudável, romântico bem lá, romântico. né? Bem romântico. Durante a saudável, Revolução né? Francesa. Isso. Quando teve a queda da Bastilha, mais ou menos daquele jeito ali. Mas foi exatamente onde a gente trocou o olhar e eu não consegui nem olhar pra ele. Foi bem ali que começou. E aí, meu Deus, meu óculos tá até embaçando. Eita. E aí, pronto, aí em 2019 eu acabei a residência de cirurgia geral, comecei a residência de vascular de 19 a 21. 2021 acabou, que fiz lá no Getúlio Vargas, vascular. 19 a 21 e de 21 a gente acabou e veio pra cá, não foi? Isso. Aí comecei a morar aqui em Caruaru. Caruaru assim, eu venho me impressionando muito positivamente com a cidade, porque eu vejo muita coisa de cidade grande aqui, assim, shopping, lojas, o que você quiser de loja você tem por aqui, lugar pra sair, restaurante bom, tô batendo na mesa, restaurante bom, coisa boa assim pra você, coisa muito... Deixa a menina bater, coisa. Eu acho que tem muita coisa boa aqui por Caruaru, de verdade, e tem aquela questão de você ainda tá no interior, então... Muita coisa que a gente falou, muita coisa familiar, coisa que você consegue fazer por perto, você dá a volta na cidade rapidinho, o trânsito. Eu acho que a principal coisa que mais me atrai aqui em Caruaru é o trânsito. Que a gente não tem em Recife. Você vê, né? Que não Putz, sou grila. eu, é o trânsito. Não, mas ela tem lógica, Não, né? veja. Ela tem que Faz seguir sentido, uma... né? Claro, Não, o faz que eu quero sentido. dizer é o seguinte. Aí você vê que Raíssa é uma pessoa muito Aceita que coerente. dói menos. Olha, Pacientes, O trânsito ganhou. Vejam aqui uma médica coerente. O que eu quis dizer é assim, independente da cidade que eu vou ficar, você vai estar comigo, entendeu? Independente da cidade. Cabrobó. Não, calma aí não. Nada contra Cabrobó, né? Cabrobó, Não, claro. eu acho que é longe. Mas assim, É só porque é mas longe. Raíssinha, deixa eu fazer uma pergunta assim. Sim. Na medicina, assim,
Quando você pensou em fazer medicina, quando você teve esse sonho e tudo mais, o que você pensava assim? Tipo, você fez faculdade na FPS, você fez sua residência em cirurgia geral, você fez cirurgia vascular, você terminou. Aí a gente entra, tem aquela coisa do mercado de trabalho, vamos trabalhar. E aí você, tipo assim, qual era a sua expectativa? E o que é que está acontecendo hoje aqui em Caruaru? Bem, minha expectativa era de dar uma descansada da época da residência, porque na época da residência a gente é uma época extremamente pesada na nossa vida, e aí a gente acha que quando a gente acaba a residência a gente vai ter um descansozinho, só que não é isso que acontece, né? Quando a gente acaba a residência a gente começa a trabalhar em vários locais para você ir ganhando experiência e querendo ou não, ganhando um nome, né? Você vai se conquistando o seu lugar no Isso, espaço, né? Exatamente. Você vai criar seu nome, você vai começar a criar sua história, né? E aí você acaba que trabalha muito, a gente trabalha muito, a gente é jovem, a gente se doa muito, a gente trabalha bastante, porque a gente está construindo nessa nossa história, nossa linha de carreira profissional. E eu acho que Caruaru é um lugar bem aberto para a parte da medicina. Eu me sinto muito bem acolhida por todas as pessoas da vascular daqui de Caruaru, da região. Acho que a gente consegue trocar muita ideia com o pessoal, a gente consegue, enfim, se sentir bem acolhido. O pessoal daqui, assim que eu cheguei aqui em Caruaru, fui muito bem acolhida por todo mundo que passou por mim, assim. Eu sempre falei isso pra Ayrton. O pessoal daqui realmente é muito, muito bacana, muito legal. Eu gostei demais do pessoal da vascular daqui. Bruninha, Halley, Eduardo Jordão, o pessoal da vascular todinho, que assim, a pessoa tá mais por perto. E meus amigos também, meus R-iguais vieram pra Caruaru. Raíssa Martins, Diego Nascimento são meus R-iguais da cirurgia vascular. E todo mundo tá aqui em Caruaru, tá todo mundo bem, assim, trabalhando, clínica, dando pontão. O pessoal tá legal aqui, sabe? E Melina Guerra, nossa obstetra, me conte aí, conte você um pouquinho da sua história. Eu sou nascida e criada em Recife, sou da mesma faculdade de Raíssa, me formei um ano na frente dela, eu sou da turma de 2014, e aí eu optei por não fazer a residência de início, né, por várias mudanças na minha vida, e eu não queria, naquele momento, estar disposta a estar 8 dias por semana, 24 horas no dia, entregue a uma residência. Então, não entrei, fui trabalhar, né, quando a gente se forma, a gente trabalha como clínico, e fui trabalhar em UPA, até porque eu queria ter experiência, eu queria pegar a mão. Foi quando eu conheci você, que me levou para Belo Horizonte. Também no plantão. Tão melhor, não, foi não. Vocês se conheceram no plantão também, né? Sim, no plantão, no Olha aí, Apvida. Do Apvida. Os plantões, né? Foram Nos plantões do Apvida, como clínico, Nos né? uniu. Ele era da semi-intensiva e eu ficava de líder no plantão. E aí a gente se conhecia. Porque, na verdade, se ele quisesse alguma coisa, ele tinha que pedir a minha autorização. A verdade era essa. Então começou aí já. Começou já eu mandando nele. Eu vi que ia dar certo, eu disse, rapaz, o caminho é esse. Por aqui que eu vou. O caminho é esse. Por aqui que eu vou. E eis que ele me faz uma proposta, né? De morar em Belo Horizonte. Eita. Que foi lá que ele passou na residência e fomos pra lá. De malicuia, sem conhecer ninguém, sem ter família nenhuma, e fomos. E no meio disso, eu passei na residência em Recife, voltei para assumir a residência, então fiz de 2014, 2019, terminei em fevereiro, né, de 2021. E ele voltou quando terminou a residência e eu inventei ainda de fazer mais uma sub, entrei no fellow no IMIP de gestação de alto risco. Acho que foi eu que bati aqui. E aí, quando estava no fellow, né, que era meu desejo, era fazer gestação de alto risco, eu queria muito esse fellow, fiz residência no CISAM e aí entrei no fellow no IMIP. Mas aí engravidei, numa época de Covid, e tive que ser afastada do fellow, o que para mim foi bem angustiante, né? Mas precisei ser afastada por segurança, né? Minha segurança gestante do bebê. Era uma época que o Covid ainda estava em alta e ainda era muito ruim para a gestante, né? A gente ainda estava em processo de vacinação, então eu precisava ser afastada, não tinha outro jeito, era uma lei, inclusive, então eu me afastei, fiquei só trabalhando e tive que me afastar no fellow e fiquei em Recife, me dividi entre Recife e Caruaru e só vim de vez para Caruaru há 7 meses, quando o nosso filho nasceu. E aí eu vim de vez morar em Caruaru, mas assim, nunca pensei que um dia eu iria interiorizar, né? Meus planos sempre foram fazer residência, terminar a residência, fazer sub e ficar em Recife. Nunca pensei em interiorizar, não.
No começo estranhei, porque é uma realidade muito diferente da que a gente vive em Recife, né? Não só profissional, como pessoal, de vivência da cidade. Então, assim, em Recife a gente chega em casa à noite e a gente chega com medo para entrar em casa. Aqui a gente chega bem tranquilo, né? A gente estaciona o carro longe aqui, a gente vai andando. Em Recife a gente vai correndo. Então, várias coisinhas eu tenho. Hoje, muitas vezes eu vou para academia a pé, andando e volto a pé. Em Recife você praticamente não faz isso, muito difícil fazer isso. Mas, assim, hoje eu gosto muito de morar em Caruaru. É uma qualidade de vida que eu não vou encontrar em Recife. Inclusive para criar meus filhos, né? Então, assim, é tudo muito mais tranquilo. Então, assim, terminou que está sendo uma experiência muito boa. Assim, não pretendo sair realmente de Caruaru, não. Assim, a gente acabou não falando muito da nossa trajetória, né? Que eu acho que é falar sobre ela é um pouco sobre chegar até aqui, né? Até esse podcast, o que é que a gente tem aqui na cidade. Na verdade é o seguinte, como eu estava falando, né? Como eu falei, eu saí daqui de Caruaru aos 13 anos para fazer a ideia de fazer medicina. Fui para Recife para fazer cursinho, então fiz assim todos os cursinhos possíveis que na época eram possíveis, matemática, física, química, biologia, era bem assim, né? Era cursinho em matérias isoladas. É porque a avaliação do vestibular era bem diferente do que é hoje, né? Não existia totalmente o Enem. diferente. Até existia Enem, mas ele ele não era tinha o mais peso Enem, que ele tem contava hoje. 10% só, era uma Isso. prova, ainda era mas muito mais holística, assim, era mais uma prova voltada para interpretação de texto isso. do que para E conhecimento. você tinha duas fases na federal, né? É a primeira e a Isso. segunda fase. Isso. A Tinha prova da UPE era outra prova. A UPE, que era a antiga FESP, né? E assim, era assim. Então, a gente tinha esse foco, eu fui para Recife, tive algumas dicas de algumas pessoas, e aí passei em 2007. Eu me formei no CPI, no terceiro ano no CPI, que era o Colégio de Recife, em 2005. E aí eu passei em 2007. Eu não passei de primeira, eu passei de segunda. Lá em Recife, eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, lá em Recife. Eu fui da turma 122. Né? Eu até conheci Ayrton, a distância. Ayrton passou no ano anterior. Isso. Ayrton foi da turma 121. Né? Ele foi da segunda entrada do ano anterior, eu fui da primeira entrada do ano seguinte. Então a gente é 6 meses de diferença. E aí eu fiz a faculdade de medicina, mas desde que eu entrei, eu sempre tive vontade de fazer algo voltado para neuro, né? Eu não sabia se neurocirurgia ou neurologia, né? Aí, na época, a gente tinha... Era um pouco diferente, assim, a formação, né? Porque os hospitais de Recife só tinham basicamente 2 faculdades, então era tudo muito aberto, assim. Então, eu cheguei aí no primeiro período para o Hospital da Restauração, né, acompanhar, via cirurgias e via toda isso que Ayrton e Raíssa falaram aí desse romance, né, da Champs-Élysées na queda da Bastilha, mais ou menos isso. Era realmente algo bem chocante para um início de faculdade, mas assim, eu ia junto com um grande amigo meu que era GU é cirurgião cardíaco aqui, GU foi da minha turma, e a gente ia, me lembro demais, a gente no HR lá, passando por umas experiências. Assim, o auge da noite era sondar o paciente, passar uma sonda vesical de demora, era um auge assim, nossa senhora, eu estou fazendo, eu sou médico, né, era assim. Então, suturas, né? Milhões suturar, então assim, era também. outra... Qualquer era coisa outra, melhor do que você suturar. você como estudante, né, só que isso gera uma angústia também, né, porque veja, gerava o outro lado, você pensava, poxa, será que era aquela medicina, é aquilo que é o padrão, ou aquilo ali é o que acontece aqui, né? Porque a gente via muitas coisas, assim, algumas faltas de material, alguma coisa assim, né? Naquela época. Na época que a gente entrou no HR, ainda tinha seringa de vidro. Pra você ter ideia, esterilizava seringa de vidro. E luva, Rapaz, vocês são luva velhos. resterilizada. Até 2000, velho. A gente entrou, assim, em 2007, né? Então era assim, ainda tinha uma seringa de vidro lá no HR. Caraca, E aí, Intracate. exatamente, eu era lembro intricate, que, não existia, você não tinha duplo lumen, essas coisas não tinha não. Eu lembro de uma época que teve algum problema com luva, que eles fizeram o seguinte, pegaram as luvas, lavaram, Meu É, Deus. reesterilizaram, botaram Hoje você talco não e imagina, botava né? dentro Passar da- por isso. Aí nesse Caraca, período, velho, aí eu surreal. sempre quis Surreal. essa parte de neuro. Lá na Federal a gente tinha um professor chamado Adelmar. Adelmar, um abraço, meu filho. Adelmar, Quantos e quais são? Adelmar, pra você ter ideia, ele era um terrorista. Ele era um terrorista tão grande que era o seguinte, Miguel ele tinha um seminário, que era o seminário de anatomia.
Que era assim, a anatomia neurológica, o sistema neurológico é algo muito, muito, muito complexo. Né? Então, assim, imagine para uma pessoa que acabou de entrar na faculdade, acostumada a física, química, biologia, de repente você tem que decorar o corpo humano, por exemplo, a origem aparente, a origem efetiva, de onde vinha, para onde vai, de todos os nervos e pares cranianos, assim. Era uma coisa muito complexa, né? E aí ele chegava assim, aí era um seminário, e todo mundo tinha, por exemplo, eu acho que eram 7 temas, e ele dividia a turma em 7 bancadas, e eu estou falando disso porque isso definiu a minha vida dentro da faculdade. Foram 7 bancadas, e essas 7 bancadas elas tinham que estudar, a gente ia ter um tema, ele ia sortear um tema. Então aquele tema, Ayrton, a grupo A ficou com via piramidal, grupo B ficou com via extra piramidal, era assim. E aí era previamente sorteado entre as bancadas, só que no dia ia ser sorteado uma pessoa, e essa pessoa ia apresentar o seminário todinho lá na frente, e a nota de todo mundo ia ser a nota, que ia ser a apresentação daquela pessoa. Então veja, eram muitos ensinamentos que estavam aí, né? Veja, primeiro, era trazer a responsabilidade para meninos de 17, 18 anos mundo, ali. Né? Trazia a responsabilidade para a gente, assim, de... Pessoal, ó, vamos todo mundo tem que se esforçar ao máximo, porque você é melhor que eu, sabe mais a matéria do que eu, mas sua nota vai depender de mim se eu for sorteado. Então, você podia ser o melhor do mundo, mas você tinha que ajudar o cara que você via que não estava sabendo da matéria, porque isso é importante. E para você ter ideia como era uma coisa ritualística, né? Que ele sorteava, ele tinha uma caveira, era um crânio cerrado, aí ele botava todos os nomes das pessoas ali, chacoalhava era quase e terrorismo, né? E ainda não sei se tua turma foi, mas a minha, a apresentação ainda era numa sala, que era um anfiteatro, que ele dizia que era um anfiteatro de anatomia. Era uma caverna mesmo, tipo, aspecto de caverna, tudo. Faltava só botar um fogareirozinho assim na frente para o cara apresentar E aí pensem, né? Isso são adolescentes ainda, né? De 18 anos ali. Onde a vida de 13 aos 18, a vida era estudar cursinho, física, química, matemática, decorar aquelas coisas, fazer prova, e de repente a gente passa em medicina, acha que a vida está resolvida, porque a gente passava, a sensação era de que, poxa, eu consegui. Aí você chega na faculdade e você entende assim... Começou. Que começou. Uma coisa totalmente nova. Não entende nada, né? Porque Primeiro, assim, embora da gente seja um estilo diferente, né? De federal e PE, a sensação que a gente tem quando entra é essa também. Total. Você vem estudando química, biologia, não sei o que, e de repente o mundo é totalmente diferente daquele que você conhecia. Aí quando chega lá na federal, primeiro, você tem muitas pessoas que você nunca conheceu na vida. Geralmente, os primeiros alunos dos colégios que eles faziam parte, geralmente era isso. E aí, imagina a competitividade que não era lá dentro. Então era um mais competitivo que o outro para dizer que estudava menos e tirava uma nota maior. Era mais ou menos assim. Pelo menos na federal era muito assim, né? Principalmente os primeiros períodos, assim, onde a gente achava ainda que era aquela lógica de biologia, física, química. Até que todo mundo entendeu que... E aí eu acho que o seminário de Adelmar, por isso que eu falei, eu estou frisando tanto, o seminário de Adelmar é um ritual de passagem, né? Pra gente lá. Então foi um ritual de passagem onde, primeiro, dividi um grupo, a minha bancada de Adelmar, que era... Eu fui a B7, a bancada número 7. Essa bancada até hoje são os melhores amigos que eu tenho dentro da faculdade. Que era GU, inclusive, que está lá na clínica com a gente, Felipe, Walter, era Celina, enfim, Lucas. São, assim, amigos mesmo, pessoas que trabalham, inclusive, hoje com a gente. E que foi definido naquele dia, num sorteio, há quantos anos atrás? Há 15 anos, 16 anos atrás. A gente está com 10 anos de formado e 6 de faculdade. Há 16 anos atrás foi definido em um sorteio, algo totalmente aleatório, né? Uma reunião de pessoas que são amigos até hoje. E aí o que aconteceu? Daquele ponto em diante, eu acho que todo mundo entendeu que era diferente a coisa, entendeu? Assim, o volume de assunto é assombroso. No colégio você está acostumado, o professor no primeiro ano dá aquela coisa, aí no segundo ano outra coisa, no terceiro ano revisa tudo e você tem aquele assunto para você ver o ano todinho. Na medicina era assim, quantas e quantas vezes a gente não tinha uma prova onde era 600 páginas, você tinha uma semana para estudar. E era assim, tudo de bioquímica, aí no outro dia tudo de biofísica,
E era assim, um nível de complexidade onde você podia ser o cara mais inteligente do mundo. Se você não aprendesse a aprender de um jeito eficiente, você ia ter um resultado no máximo medíocre. E assim, lá na Federal, a primeira lapada que você levava na cara, porque você, é como o Felipe disse, você veio, ali todo mundo era muito bom no colégio, era um dos primeiros do colégio, então você veio mal acostumado, pensando que pode vir o que vier, eu vou... Então a primeira grande pancada que a gente levava na Federal, na época da gente, era a prova de Elizabeth Chaves de Bioquímica. Existe um livro chamado Leninger. Gilson, um abraço. A piada ele vai saber o que é isso aí. Existe um livro chamado Leninger, que ele parece uma pedra da Compesa, aquela pedra de tapar os buracos da Compesa. E esse livro, assim, essa mulher ela tinha uma capacidade de ler 50 páginas dele em 30 minutos de aula. Você chegava em casa, era absurdo, assim. Tonto. Você não conseguia absorver. Aí você chegava e ia ler o livro, uma leitura complicada, tudo. Aí eu lembro como se fosse hoje um ponto, eu acho que todo mundo, assim, se tocou lá na minha turma, que, pô, não é mais como era antigamente. Foi quando saiu a primeira nota. Todo mundo acostumado a tirar 10, 9 no colégio, aí começou 4, 5, 4, 6... Só que era programado para ser de propósito. Tanto é que as outras provas de bioquímica, elas eram mais fáceis. Era só esse módulo, que era mais difícil, que ia se juntar com 2, 3, e que servia para você cair na real. E outra coisa, assim. E outra coisa, concorrência era importante. Por exemplo, você era como eu disse, você estava acostumado a ser o primeiro da sua turma. Acostumado no seu colégio. Aí junta todo mundo. Agora tem vários que estão acostumados Aí o que acontece? Primeiros. Tem muita gente melhor do que você e tem gente pior do que você. É um pouco do retrato da vida, né? Então, por exemplo, na turma de R tinha um cara que era famoso, que era Mendonça, Felipe Mendonça, que era um cara, todo mundo falava que era genial. E aí, veja, você vai estar se comparando, né? Você às vezes estava acostumado a ser todo mundo falar, que cara inteligente, R. Aí você tá lá na sua turma e de repente alguém diz, não, bicho, o mais inteligente é Mendonça. Bicho, o seu ego, pra você que tá acostumado àquilo, não é fácil. Então, é sério, isso traz uma lição, uma lição de vida, onde desde o início, pelo menos lá comigo foi assim, desde o início a gente teve um aprendizado assim. Por isso que eu acho assim, eu sou fã da Universidade Federal de Pernambuco, principalmente da nossa geração assim. Eu acho que a gente não poderia ter tido uma formação melhor. Eles pegaram pessoas que talvez, se eles tivessem dado uma formação diferente, ia sair todo um bocado de terrorista dali. Mas eles conseguiram pegar todo mundo e mostrar a realidade da medicina, que na medicina, hoje eu tenho essa certeza assim, que ninguém tem a palavra final. Até hoje tem muita coisa que muda, né? Uma hora é uma coisa, é de um jeito, outra hora é de outro jeito, depois volta para aquele jeito anterior. Então ninguém é o dono da verdade. Então durante a faculdade foi muito isso para mim, sabe? Então eu passei esse período da faculdade, eu terminei em 2012, minha faculdade, e aí começa aquele período, né? O que é que eu vou fazer? No final da faculdade, né, a gente tem 2 anos de prática, que é o internato, e eu defini que ia fazer neurocirurgia. Vou fazer neurocirurgia. Só que a questão da neurocirurgia é o seguinte, neurocirurgia são 120 vagas de neurocirurgia por ano no Brasil. Então, assim, é uma quantidade de concorrência muito grande. E aí você tem, por exemplo, alguns centros que tem e a maioria tem um residente por ano. Então você vê que o cara que tem maior, por exemplo, talvez eu acho que a residência que tem maior número de residentes no Brasil é a do HR. Não é comum ter esse tanto de residente de neurocirurgia em lugar. O HR, restauração, tem por 4 ano, residentes né? por ano. 4 isso. residentes por ano, né? E aqui em Pernambuco só existiam a residência do HR, que eram 4 por ano, e o Getúlio, que era mais 1. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei naquela também, onde eu vou fazer, e aí, assim como a Melina, eu optei por não fazer a prova de residência logo que eu terminei. Eu optei, assim, foi uma opção de vida, eu estava realmente bastante querendo outras coisas, passei 1 ano trabalhando. Um parêntese, né? E hoje eu acho que é a maior burrada que a gente faz. Acho que é uma ilusão, né? É uma ilusão. Você tem que terminar a faculdade, você tem que entrar direto na residência. Não parar. Era outro momento, né? Era outra época, mas mesmo naquele momento, né? Eu acho que eu deveria ter feito. É o ideal, né? Mas eu deveria ter feito. Também da situação da pessoa, né? Isso. Mas não era nem financeiro, sabe? Se você puder, opte por você emendar e entrar foi direto. Foi minha cabeça mesmo. Você tem foi estrutura, né? Familiar, Isso. Mas foi mais a cabeça mesmo, sabe? Assim,
de dizer, rapaz, será que eu estou pronto para entrar numa residência de neurocirurgia? Eu acho que eu tinha um pouco de medo de entrar, pelo que eu via no HR, né? A restauração, né? Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar lá. É uma residência muito pesada, psicologicamente falando. Acho que Ayrton vai poder falar isso um pouco melhor quando ele for falar um pouquinho da formação dele. Então, é uma residência muito pesada, psicologicamente. E aí eu olhava aquilo e digo, meu Deus, será que eu estou preparado para isso? Né? Eu pensava assim. E aí eu tirei um ano, não trabalhei. No outro ano eu fui para aeronáutica, né? E aí eu fui da aeronáutica, fui da FAB, acho que 2014. E fui lá, servi um ano, foi assim, uma experiência excepcional, uma experiência de vida. Foi 2015. 2015. Foi quando a gente se conheceu. Foi, uma experiência excepcional, uma experiência de vida. E aí o que aconteceu? Eu passei na prova de residência em 2014, e aí em 2015 eu tranquei a vaga por conta da aeronáutica. E aí o que acontece? Eu passei em Belo Horizonte, eu passei em neurocirurgia em BH, num serviço muito bom chamado Odilon Berens. Eu não conhecia na época, e aí quando eu passei, foi até meu pai que foi lá reservar a vaga, tem toda uma anedota em relação a isso que no futuro a gente pode comentar. Mas aí foi lá, conheci o serviço, gostei muito do serviço, assim, fui muito bem recebido e uma imagem totalmente oposta ao que eu tinha na minha mente, assim, da restauração, né? Então, assim, por isso que eu optei em ir para Belo Horizonte, né? E acabei indo para BH. Aí, nesse ano de 2015, conheci Melina. Aí foi quando terminou o ano, a gente ficou naquela possibilidade. Ou eu fico aqui e faço prova de residência para fazer no HR por conta dela, né? Ou então ela vai comigo para Belo Horizonte. E ela aceitou ir comigo para Belo Horizonte, foi comigo. Que romântico. Sou muito boazinha. E assim, ela me ajudou. Eu tenho certeza que se ela não tivesse ido, talvez eu não tivesse conseguido fazer a residência. Sim. Realmente, residência de neurocirurgia, onde você fizer algo muito pesado, né? São 5 anos. Pesado, né? Neurocirurgia são 5 anos. O primeiro ano é de neurologia, né? E os últimos 4 anos de neurocirurgia mesmo. Só que o volume de trabalho é muito grande e as cirurgias são muito longas. Então, para você ter ideia, eu já participei de uma cirurgia por 27 horas ininterruptas, assim. Então, são cirurgias muito grandes, né? E a gente tem as responsabilidades com nossos pacientes e tudo mais. Então, é um treinamento de resiliência. Eu acho que neurocirurgia é muito qualquer residência, mas, assim, no meu ponto de vista, eu acho que não só pela complexidade, mas pela duração da residência de neurocirurgia, que ela torna uma eu coisa acho que, assim. Por exemplo, se você for ver outras residências, talvez não tenha uma duração tão grande quanto, mas é um só, né? Neurocirurgia é 5 anos no mesmo lugar, né? E assim, enfim, eu tive muita sorte, assim, durante o meu período de residência, eu tive grandes mestres, assim, residentes mais velhos, Bernardo, Tácito, Marcileia, Orlandil foi um grande preceptor, doutora Áudrea é como se fosse uma mãe, né? Dr. Fábio, assim, um grande mentor, e o conhecimento que eles me passaram, neurocirúrgico, eu posso dizer isso assim hoje com toda sinceridade, foi algo que moldou minha vida, né? E me trouxe um diferencial que eu pude trazer para cá, para Caruaru, quando eu pensei em vir, né? E aí foi quando eu encontrei com o Bruno, com o Ayrton, e foi assim que a gente começou nossa jornada na neurocirurgia aqui em Caruaru. Agora deixa a Ayrton falar um pouquinho, amor. Não, agora é a hora dele mesmo. Comigo Vai, foi então vale. um pouco diferente. Assim, durante a faculdade, como o Felipe já bem falou aqui, a gente levou muita pancada no começo e assim, de reentender sua posição no mundo. Você acha que, principalmente, por exemplo, para mim, que eu não saí de Caruaru, eu estava em Caruaru o tempo inteiro. Então eu tinha uma visão de mim mesmo como alguém muito mais especial do que realmente eu era. Porque naquele local onde eu estava, eu era muito bom. Mas eu estava numa ilha muito pequena e muito isolada. Quando ampliou, né? Quando ampliou que eu cheguei na faculdade, eu vi pessoas centenas de anos-luz na minha frente. E muito mais organizadas, muito mais inteligentes, muito mais vividas em vários aspectos. E não só o aspecto de estudo em si. E também eu tive a oportunidade de conhecer outra cidade. Eu nunca tinha ido a Recife para não fazer a prova e voltar. Então você não se preparou para o vestibular em Recife? Não, você se preparou em Caruaru mesmo? Aqui em Caruaru mesmo. E por isso que eu estava dizendo, dentro do grupo o nicho era muito pequeno, né? Tinha, vamos dizer assim, 4, 5 pessoas que eram os considerados que concorriam entre si. Entendeu? Então era como se a gente estivesse num patamar falso de que a gente era bom.
na verdade, a gente era um pouco melhor do que a média naquele tipo de prova, no vestibular, entendeu? Mas para a realidade a gente não era nada demais. Mas, enfim, quando eu cheguei na faculdade, que comecei a perceber isso, nunca tinha pisado em Recife para andar, por exemplo, foi assim, no começo até chegou a ser assustador, porque meu primeiro assalto da vida foi lá, não, me perder lá. Tipo, eu fui fazer a prova da UPE, eu me perdi porque eu confundi Pina com alguma outra... Com Piedade. Com Piedade, eu acho. Aí eu, em vez de ir para um lado, eu fui para o outro, totalmente diferente, não sabia voltar. Noob. Noob. Teve muita coisa assim que me mudou como pessoa, sabe? Mas, falando assim agora do término, depois de fazer medicina, como foi minha escolha para chegar à neurocirurgia? Como foi o meu trajeto? Durante toda a faculdade eu sempre pensei em duas áreas. Era a neurocirurgia e a cirurgia plástica. Por quê? Eu tive contato com um professor de cirurgia plástica muito bom na Federal e que mostrava não a plástica que todo mundo conhece, não a plástica de colocar silicone, estética, né? Assim. não a plástica de deixar pessoas bonitas mais bonitas, e sim a plástica de Reconstrutora. de dar de volta alguma alegria na pessoa com aquela perda que ele teve. Por exemplo, fazer uma reconstrução mamária, um paciente que queimou, perdeu praticamente toda a orelha. Ou uma má formação, ele né? fez uma reconstrução do pavilhão auricular, assim, e eu lembro que eu fiquei encantado com aquilo ali. Então eu sempre fiquei, e eu tinha já um encantamento desde também da época de Adelmar. Eu peguei o seminário justamente de meninges, na época. O meu foi piramidais. Era meninges, dura mater, veias durais e... Cada turma era uma... Assim, um ali eu conteúdo comecei diferente. a me sentir interessado desde ali. Então ficou sempre as duas competindo entre si. Tinha hora que engraçado essas coisas que marcam, né, na faculdade. Na nossa tinha era o ambulatório, não, era o laboratório de anatomia de Dr. Esdras. Não sei se foi Dr. Esdras do teu também. Não, foi não, já foi. Era massa, era decorar um bocado de coisa, um bocado de parte. Mas assim, Maria. pra mim, o que foi o ponto final foi o seguinte: quando eu estava em 2012, eu estava me formando, meu pai começou a sentir dor abdominal. E era uma dor estranha, começou a perder peso. E ele era muito teimoso, e eu decidi fazer uma tomografia nele. A gente descobriu nele um tumor de duodeno. Um linfoma no duodeno. Na verdade, na época era só um tumor, não sabia o que era. Então, meu pai fez uma obstrução intestinal, começou a químio, por conta da químio fez uma obstrução intestinal, teve que ser transferido de urgência para a enfermaria de cirurgia geral, para tentar passar sonda e tal. E isso tudo foi na véspera das provas de residência. Mas você entrou direto na residência? Entrei direto. Aí meu pai virou pra mim e disse: o meu sonho é ter um Nessa filho época, neurocirurgião. vocês escolhiam depois de fazer a prova o que vocês queriam fazer? Vocês já se inscreviam? Se inscrevi, mas aí no meu ano teve um problema. Eu acho que tu fez a prova no outro ano. Foi. Tu não pegou. Meu ano teve um problema que alguns provas de residência, alguns radiologia, não iam poder fazer a prova naquele ano, porque estavam com diligência. Aí o que eles fizeram? Eles adiaram a prova, sustentaram ao máximo a prova, para conseguir liberar essas diligências. E abrir então, de vez. Foi muito rápido, foi tipo, você se inscrevia no dia, sei lá, 15 de dezembro, no dia 1 de janeiro você estava fazendo a prova. Então, aí meu pai foi mais ou menos nesse período mesmo, perto do começo do ano, meu pai estava entrando para ser internado, e ele virou para mim e disse: o sonho da minha vida era ter um filho neurocirurgião. Aí pronto, aí foi a gota d'água para definir assim a área o que eu tu ia queria. fazer. Aí assim, não me arrependo, foi, eu acho que uma das melhores escolhas que eu fiz. Fazer a neurocirurgia no HR foi muito impactante para mim como pessoa e como médico também, mas não tenho do que me queixar tecnicamente, dos meus preceptores. Sempre fui muito bem recebido lá, sempre foram cordiais comigo dentro do ambiente de trabalho. A gente sabe que o Hospital da Restauração é superlotado,
Parece algo que enxugar gelo, parece algo que não vai ter solução, mas isso infelizmente não é culpa dos profissionais que estão lá, isso é o que eu posso lhe dizer, isso é culpa... É porque ele não consegue suprir a demanda, né? Isso é culpa de uma demanda exacerbada para um centro só, um centro único, que é um modelo falido há décadas e que o Estado mantém por questões organizacionais, mas que a gente espera que, por exemplo, com o tempo Caruaru vem mostrando já que tem como mudar esse Consiga cenário. abarcar Esse foi um uma dos parte, motivos né? da gente ter voltado, né? Isso foi um dos motivos para a gente ter voltado. Mudar o cenário em Caruaru, mudar em outras cidades que têm total capacidade hoje de fazer neurocirurgia de qualidade. Mesma coisa que a gente fazia no HR. Eu sou concursado de lá há 9 anos, ia fazer 9 anos agora em setembro, se eu ainda estivesse lá. E mesmo o Ayrton que estava lá, é o mesmo Ayrton que está aqui em Caruaru. Então, quando as coisas aqui estiverem organizadas, a gente vai conseguir fazer tudo na mesma qualidade, uma qualidade de assistência boa para os pacientes, entendeu? E que os pacientes daqui do Agreste estão precisando há muito tempo já. Do Agreste e do interior do estado como um todo, né? Mas, enfim, quando estava terminando a neurocirurgia, eu disse, eu quero mais alguma coisa. Eu não quero parar por aqui. Então foi aí que eu comecei a fazer a neuroradiologia. Aí também fiz uma prova de residência para uma subespecialização em neuroradiologia e entrei direto também, ou seja, eu saí emendando faculdade, neurocirurgia, neuroradiologia, porque eu já tinha essa visão que vocês agora dizem, não, mesmo retrospectivamente eu não teria parado, teria feito direto. Eu já pensava assim, porque eu pensava, não, eu quero acabar tudo que começar eu tiver e terminar de de Recife, vez. que eu quero voltar para Caruaru. Sempre foi assim, eu pensava isso. Não, eu tenho que voltar para Caruaru. Então eu tenho que acabar tudo que eu preciso E eu fui arrastada. voltar para Caruaru. E eu fui arrastada para cá. A gente teve uma experiência diferente, eu e Melina, porque quando eu fui para Belo Horizonte, quando você sai do zona de conforto, né? Você abre muito sua mente, assim, para algumas coisas. Você muda muito. Muda muito. Então, assim, eu cheguei no Sudeste, numa cidade, Belo Horizonte, uma cidade muito rica, uma cidade muito desenvolvida do ponto de vista de saúde, né? O SUS lá é muito desenvolvido. É o muito hospital funcionante, que eu fiz residência, o Adlon Beres, tem materiais que a maior parte dos hospitais privados daqui não tem. Então, realmente é uma coisa assim, era muito a mais. E aí a gente se deparou com essa realidade, por exemplo, lá tinha uma UPA, o hospital tinha uma UPA. Onde a UPA do hospital é melhor do que muitos hospitais do SUS daqui. Assim. E a gente tem, eu trabalhei na UPA do Odilon e a gente tinha um suporte total do hospital. Então eu cansei de mandar pacientes para Felipe, por exemplo, que estava na residência. E aí assim, a gente quando se deparou com essa realidade, a gente, meu Deus, é tão diferente. Será que a gente vai voltar mesmo, né? A gente pensou nisso. E aí, nessa época, a gente pensou em revalidar o diploma para ir para fora, né? Melina ainda não estava na residência. A gente pensou muito seriamente sobre isso. E aí, até que aconteceu algumas coisas, né? Assim, por exemplo, a gente começou a ver que a gente estava perdendo aniversário de pai, de mãe, Porque quando você mora fora, você tem uma vida fora, né? Você não está lá só na residência, você tem trabalho por fora, você tem toda uma vida fora, então você não consegue ficar vindo com frequência. São 2.000 e poucos quilômetros de distância. Então, nem assim, as pessoas que estão aqui conseguem estar indo, porque as pessoas também trabalham, têm sua vida. Então a gente começou a ver que a gente não participava, assim. A gente não conseguia estar aqui no aniversário de todo mundo, a gente não conseguia estar aqui no Natal, no Ano Novo. Às vezes a gente tirava férias, conseguia vir, mas só passar uma semana, não conseguia, né? Nem conseguia tirar 30 dias de férias corrido, muito difícil. A gente conseguir de todos os vínculos tirar férias no mesmo mês. Aí eu pensei assim, por exemplo, meu pai está com 60 anos, né? Está um pouquinho mais, mas bota aí, 60 anos. Aí eu pensava, a gente fazia a conta. Eu ia ver uma vez, 2 vezes no ano. A expectativa média de vida, bota aí mais 25 anos, bota aí até 85. Aí seria 25 mais 2 vezes que eu ia ver por ano. Ou seja, eu tinha 50 vezes para ver meu pai ao longo de uma vida, entendeu? E assim, quando a gente tivesse filhos, né? Não ia ter contato com a família, porque não temos famílias lá. Era só eu e ele. Isso tudo pesou muito, né? A nossa vivência assim. Aí quando eu estava terminando a residência, né, eu comecei a enveredar pela área da coluna, no último ano de residência. Meu chefe lá é uma referência nessa parte de coluna minimamente invasiva e eu acabei seguindo um pouco essa área dele. E quando a gente estava nesse final, eu pensei, eu vou voltar, mas eu acho que eu vou voltar para Recife.
Por quê? Porque a Melina estava lá, ela já estava com o caminho dela estabelecido, ela tem uma tia que é obstetra em Recife, doutora Glaucia Guerra, então assim, já tinha condições de incentivar ela melhor dentro daquela área. E aí foi quando, na verdade, Bruno, que já estava aqui em Caruaru, junto com Ayrton também, que estava voltando, estava em Natal voltando, a gente se conheceu, né? Eu já conhecia Ayrton assim, da faculdade de Vista, sabia quem era, mas a gente se conheceu do ponto de vista neurocirúrgico e decidimos fazer um projeto para a cidade. E aí a gente pensou o seguinte, olha, o que é que a gente quer fazer? Vamos fazer um projeto de neuro. Quando eu falo neuro, é no sentido abrangente da palavra mesmo, né? Para a cidade de Caruaru. E aí isso perpassava por uma atualização no Hospital da Unimed, uma atualização nos outros hospitais aqui da cidade, uma atualização no hospital no Regional do Agreste. E aí a gente se juntou e a gente fez um grupo, né, que chama Instituto Neuromedic. Sou eu, Bruno, Ayrton, e a gente fez essa clínica, que é uma clínica hoje situada próximo ali da Praça Chico Porto, e a gente tem um projeto da clínica aqui em Caruaru para que a gente possa fornecer tudo voltado para neurologia e neurocirurgia aqui em Caruaru, né? Porque não existia isso aqui, né? Era muito pontual, não é que não existia. Aqui já tinha grandes neurocirurgiões como o Dr. Mauro Monteiro, né? Dr. Severino Henriques, mas não um Alexandre local Varela, destinado a isso, né? Mas exatamente, uma equipe multidisciplinar. Exatamente, a nossa ideia era isso, era para que as pessoas dissessem assim, ó, pessoal, tem uma coisa para resolver do ponto de vista neurocirúrgico, vou chamar os meninos. Eu faço mais a parte de coluna, Ayrton faz a parte de endovascular, tem Bruno que faz a parte de tumor. Então a gente é um grupo muito heterogêneo que a gente conseguiria abarcar toda essa estrutura, né? E a gente foi crescendo, hoje a gente está na Unimed, hoje a gente está no Hospital Regional do Agreste na tentativa de montar um serviço, de interiorizar esse serviço, a gente está lutando lá, né? Eu tenho dois vínculos lá, Ayrton tem dois também, só que Ayrton agora recentemente passou no concurso do IML, é policial e está fazendo esse outro lado também da medicina. Mas o foco da gente hoje é a neurocirurgia aqui em Caruaru, né? Fomentar a neurocirurgia. Veja que a minha formação foi em Belo Horizonte, a de Ayrton foi de Recife, a de Bruno foi de Aracaju, e todos nós estamos aqui voltados para Caruaru para tentar trazer uma excelência mesmo de neurocirurgia, né? O que é que a gente pode fazer para tratar melhor a população daqui, né? A ideia da gente é como se fosse assim, o paciente que estiver em Caruaru e região e tem dúvida de qualquer doença neurológica, meu Deus, isso aqui que eu estou sentindo na cabeça, ele saber para onde ele vai. Ó, eu vou ali e ali vai ter alguém que vai me ajudar, entendeu? E essa foi a grande ideia da gente, assim, de se juntar para poder resolver toda e qualquer patologia neurológica e neurocirúrgica. E por que um podcast, né, também? Assim, isso é importante a gente dizer. Sim. Porque a gente pensou nisso, né? Primeiro, se partir de uma ideia, Ayrton já tinha essa ideia, já tinha comentado comigo algumas vezes. E a gente queria às vezes se expor um pouco mais, porque há uma certa distância, né? Às vezes a gente não, pela dinâmica mesmo de uma consulta, a quantidade de trabalho que a gente tem, às vezes a gente não consegue se mostrar ao paciente, o paciente não consegue conhecer a gente, né? A gente não consegue conhecer o paciente. E mais, né? O que foi que aconteceu? A gente saiu, fizemos a formação fora, Ayrton também, mesmo ele estando próximo de Caruaru, mas a gente acaba morando fora. Quando a gente volta para Caruaru, encontra uma cidade totalmente diferente da que eu deixei. Do ponto de vista de saúde, é até parecido, né? Eu acho que Caruaru precisa ainda avançar muito, mas do ponto de vista de cidade, é uma cidade hoje muito dinâmica, né? Uma cidade hoje que tem... Você vê Caruaru hoje com uma cidade que tem praticamente tudo que tem numa capital, em pequenas proporções, obviamente, mas uma cidade de muitas oportunidades e mais. Antigamente você conhecia todo mundo de Caruaru, eu conhecia, pelo menos de vista. Hoje tem muita gente que veio de fora trabalhar, a gente tem o Polo do Jeans aqui próximo, né? A gente tem Caruaru como um centro de referência tanto da saúde como da educação. Hoje a gente tem escolas de altíssimo nível aqui em Caruaru, né? A gente vê que muitas vezes você não precisa mais sair de Caruaru para resolver nenhum problema nem de saúde e muitas vezes de educacional também. Então assim, o podcast foi mais pra gente... A ideia do podcast é o quê? Por isso que o nome é Agreste Sem Neura. A ideia não é a gente ficar falando
de medicina, De né, neuro. de neuro. Não, a gente pode até tirar as dúvidas, quando isso for pertinente a gente falar. Mas com certeza não. Mas na verdade são dois caruaruenses que viram em Caruaru uma cidade muito pujante assim, e que a gente quer entender, trazer pessoas que conhecem da geografia da cidade, da história da cidade, né? Pessoas que entendem da política da cidade, pessoas que entendem da parte empresarial da cidade, médicos eminentes aqui de Caruaru também, até para a gente entender o caminho que Caruaru trilhou até chegar aqui, e para a gente entender para onde ela vai, né? Então, Até para você trazer um serviço diferenciado para Caruaru sem que o paciente precise ir para Recife. Aqui ele encontrar todo o acompanhamento que ele precisa. Exatamente, é uma jornada mesmo, assim, o que a gente quer fazer é uma jornada junto com todo mundo, com quem tiver disponibilidade de ouvir, né? E quem vier participar, para a gente aprender junto sobre Caruaru. Às vezes tem coisas aqui em Caruaru que a gente não conhece, eu não conheço mais. Tem coisa que Melina traz para mim por conta do Instagram. Hoje, rede social conseguem trazer muito isso. Então, assim, tem coisa que eu não consigo, que eu não sei, que Melina já sabe e eu não estava sabendo. Né? Achava que antigamente o melhor era isso e hoje em dia é isso. Né? Então, a ideia nossa é muita coisa boa essa. para conhecer aqui, viu? Muita coisa boa. Mas eu amo muito minha cidade. Eu sou... Ayrton sabe, eu tenho muita saudade dos meus pais, dos meus amigos. Recife, pra mim, mora no meu coração. Eu acho uma cidade incrível, linda, maravilhosa. Mas eu também estou apaixonado por Caruaru. Realmente, Caruaru é top. Eu queria saber quem é que vai falar do episódio do casamento. Claro. A gente tem que falar. Um O episódio nosso, que- pô. O nosso episódio, O que como acontece? assim? Que acontece episódio? Não, mas podia ser alguma coisa mais. Eu e Tô meio Raíssa, cega. eu e Raíssa, a gente é um pouco desorganizado com data. Bastante. É. Inclusive, eu não sei que data que foi. Qual foi a data? 16. 16, tá A gente vendo? é meio Eu achei que era desorganizado com 14. data. Aí o que 16. aconteceu? Aí um certo dia ela ficou, não, que você não dá a mínima pra organizar nosso casamento, não sei o quê. Desde reclamando. Recife, né? Que a gente É, tava porque a gente tinha organizado. tentado em Recife algumas vezes e em Recife tudo é muito complicado, com cartório, tem que marcar um dia para ir no cartório para marcar o dia que você vai poder levar os documentos. Então é marcar para marcar. E o horário da gente nunca bate de nada, principalmente horário comercial, né? E os horários muito corridos, então a gente pegou um dia e ligou para lá, não, pode vir, vem pro cartório que a gente Aqui em marca. Caruaru. Aí a gente, meu Deus do céu, e agora? Tem que ter, Tem que tem que ter testemunha. Tem que ter um tem um testemunho. E casal agora como é que a gente de vai fazer? testemunha. Aí eu, ixi, vou ligar para Felipe. Felipe, tá fazendo Isso- o que aqui? Não, tô de boa, vou Isso sair uma daqui a pouco. terça-feira, uma terça-feira de... Terça-feira. Era 1h da tarde, Era. uma coisa assim. Theo, Não, filho era da umas- gente. Era não. Eram umas 3 horas Era da quase tarde. 3 horas. Theo, já, o que filho ela da casou. gente, com uns tava- 3, 4 meses. Eu tava Filho amamentando. bebezinho, Melina com roupa da academia, não foi tu dissesse que tava? Foi, porque eu tinha acabado de chegar, Acabado tava de chegar. amamentando e botando ele pra dormir. Do Chegou nada, Felipe no ela quarto. não liga Chega pra pra Felipe. Ei, pô, de 3 3 horas. Ó, bora ali, a gente tá querendo casar, vocês podem ser os Não, foi assim, padrinhos? ele ligou assim, ó, tu tá fazendo o quê? Aí eu disse, não, eu tô em casa, mas tô indo no centro com Melina daqui a 1 hora que a gente tem que resolver não sei o quê. Aí ele disse, bicho, eu queria te fazer um pedido. Eu digo, faz, pô. Aí ele disse, tu pode ser o padrinho do casamento da gente? Eu digo, opa, então, que prazer, bicho. Assim, E quando é que claro vai que ser? Quando sim, é que vai ser? claro que sim, velho. E quando é que vai ser? Ele fez, bicho, agora. Aí eu digo, como assim, pô? Ele fez, Então você agora, tem que pô. chegar aqui no cartório até 3h30. Era 3 horas. Aí ele fez, chegando até 3h30. Na hora fecha às 4. Aí eu digo, bicho... Mas Deixa eu ver com Melina. aí vem o adendo também, né? É, que aí, é quando um ele parêntese, chega, né? quando ele chega, Pra ser aí- testemunho do pra nosso. ser testemunho do nosso, aí tá. Olha, precisa disso, disso, disso. Aí Melina puxa uma pasta com todos os documentos, desde de Abraão até agora, Protocolados. protocolados. Não precisa disso. Ela só puxa, não, aqui. Porque, deixa eu explicar É, melhor a vamos situação. explicar Porque, o meu Eu e lado, você né? ia oficializar o casamento no civil. E eles eram casados no. E eles no- iam no ser nossa religioso. testemunha. Aí eles já casaram, É, que a gente inclusive É porque foi no assim, casamento de a gente vocês. casou no religioso. Na igreja, E não exato. casou. E não Só que foi na conseguiu época da casar no pandemia. cartório, Aí não foi. conseguiu fazer Então a parte gente não do conseguiu fazer o efeito civil, porque Porque era precisava de uma exatamente como o burocracia. Ayrton falou. Você Em tem que Recife, marcar né? pra marcar, pra levar o Dificílimo. documento, né? E assim, eu tava morando em Belo Horizonte quando a gente tava marcando isso, aí não deu. Simplesmente a gente optou por dizer, vamos casar no religioso E depois resolve depois o a gente civil. resolve o civil. Aí, né? resumindo, a gente foi casar no civil e vocês de testemunha, vocês Foram também testemunha foram da casar no gente. civil e a gente foi testemunha. É, foi- Aí foi um Ou casal seja, testemunhoso. uma amizade dessa eu preciso realmente rever os amigos que eu tenho, O né? cara tava em casa. Eu tava em casa, Indo bicho, pro shopping, deitado. eu vou A gente pro ia no shopping. centro fazer bicho não sei o quê. Tranquilo. Vamos fazer o quê? Bicho, eu vou passear.
Aí chega uma amizade dessa. Agora, Não, e o pior era que eu com roupa de academia, dando de mamar. chamar pra rezar ninguém chama. Agora pra Aí casar. lá vai, tira o menino, deixa o menino, chama a mãe, aquela confusão pra correr pro cartório. Mas assim, Tinha que ser, eu acho que foi importante, assim, é importante a jornada, né? Esse caminho que a gente seguiu, a gente se encontrou e somos amigos hoje. Além de sócios, de trabalharmos junto na neurocirurgia, a gente também é amigo. E esse projeto aqui é nosso para isso, né? E casamos no mesmo dia. E casamos no mesmo dia. Casamos no dia. Com pessoas diferentes, que fique registrado isso, viu, pessoal? E aí, Nada contra, né? nada contra, mas, né? Mas assim, aí o que acontece? A gente, hoje, é porque a gente quis trazer vocês, meninas, no primeiro episódio. Porque vocês viram tudo isso, vocês aguentam a gente, o estresse que sabe o Isso dia eu a concordo, dia, né? sabe o eu dia a concordo. dia o que é, né? Então assim, Totalmente. nada mais que importante assim, vocês saberem que, pelo menos da minha parte, eu tô aqui por sua culpa, muito por conta disso. É verdade. Digo mesmo. E que ninguém se engane, que não é porque a gente é amigo, que é sócio, que a gente não discorda das coisas, que a gente não pensa em dar um no outro de vez em quando. O cara com a cara de louco desse, vocês acham que Mas a o gente... Viking sair? Mas o importante é isso, é que a gente tem continuado, tem ajustado os pontos e trazido sempre ideias novas e tentado encontrar caminhos novos para E assim, falar pessoal, com o Tudo em público, prol falar com os do pacientes. mesmo objetivo, né, de vocês. Então, de melhorar. a e nível de crescer. podcast, né? O podcast ele vai ser semanal, né? Hoje foi o primeiro episódio. Sim. A gente vai começar a liberar eles de forma semanal. A ideia é da gente ficar discutindo mesmo, trazer E pessoas, trazer convidados. trazer né? convidados, pessoas que vão contribuir com isso. E a gente aceita sugestões, né? A gente vai disponibilizar no próprio canal do YouTube, se vocês quiserem dar nos No comentários, Instagram. no Instagram, tanto o pessoal como no próprio YouTube Da lá. clínica. Vocês quiserem dar sugestões sobre Temas, o que é que vocês sobre acham o que mudar, né? porque assim, é a mesma coisa, nós somos neurocirurgiões, mas somos leigos em muitos assuntos, né? Então, mas somos caruaruenses que gostam daqui, que a gente quer investir o que a gente tem de melhor aqui. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, vamos lá, que a gente está aberto à sugestão também, a gente está construindo isso junto com O vocês. tempo é que estamos investindo o que temos melhor, o nosso tempo. Porque o tempo é a única coisa que você nasce, tem um tempo e você não sabe quanto. Então a gente está destinando um tempo da gente aqui, porque está sendo uma maneira lúdica, O filósofo de saia. uma maneira lúdica de trazer E informação. prazerosa, né? E não deixa de ser prazeroso pra gente também. Sem dúvida. Ai, que fofinho. Então, pessoal, é isso aí. Eu acho que tem mais acho que da minha parte, assim, foram as considerações finais. Espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha sido legal para vocês, que a gente tenha contribuído, que vocês tenham conhecido um pouquinho a gente. Acho que esse primeiro episódio é só para quem tiver um pouco de curiosidade sobre a gente. A gente acabou não trazendo conteúdo nenhum. Realmente foi uma coisa Foi uma abertura, né? conteúdo, Pra apresentar. conteúdo nenhum, mas assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar um pouquinho mais, eu pelo menos estou à disposição. É até meio problemático vocês encontrarem na rua, atravessem, porque realmente